Boa tarde. Meu nome é Arlindo Pinheiro, eu sou taxista aqui de Fortaleza. E eu queria falar sobre um tema muito interessante, que é pimenta nos olhos dos outros, no meu é refresco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje tem uma hipervalorização das coisas que são erradas em detrimento a uma vontade própria. Cada um tem sua vontade, cada um tem sua determinada ponto de vista e tira suas conclusões sem pensar nos outros. Vejamos o seguinte: o camarada passa diversos anos dentro da faculdade para se formar em medicina. Depois ele tem que fazer uma residência, tem que se qualificar numa determinada área para ele poder ter e levar a vida dele à frente. Vejamos que um pouco lá na frente, já depois de todas as etapas concluídas, esse referido médico que se formou com tanto trabalho, com tanto esforço, me encontra numa clínica exercendo a função de médico sem eu ser médico. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai chamar a polícia e eu vou preso. Assim são em outras áreas. O engenheiro, o advogado, que para exercer tem que passar por uma prova dificílima da OAB. Aí o camarada vai e me encontra exercendo a função de advogado sem eu ser advogado, entendeu? Me formei em direito, mas eu não tenho OAB, mas eu estou exercendo. O que é que ele faz? Ele me denuncia. E o que eu acho muito interessante é que as pessoas só visam o seu próprio umbigo. A minha categoria de táxi hoje está sofrendo uma invasão desenfreada no serviço clandestino de táxi, principalmente com a chegada de um aplicativo internacional, de uma quadrilha internacional, de mafiosos internacionais, de bandidos internacionais que vieram aqui implantar um aplicativo se dizendo carona. Eles não são carona, porque carona é quando você pega uma pessoa e você transporta ela de ponto A para ponto B sem cobrar nada. Quando você cobra, passa a ser um serviço remunerado. Para você ter um serviço remunerado, você tem que ser regulamentado, você tem que ser legalizado. A Constituição brasileira diz que é vetado o transporte individual de passageiro ao taxista. E foi aprovada a Lei 14.468, do dia 2 de agosto de 2011, foi sancionada pela atual presidente Dilma, transformado como profissão o taxista. Hoje ele é profissão. Taxista hoje é uma profissão regulamentada pela lei, com a lei referida, dando-lhe todo o direito de profissão. Aí eu fico perplexo e surpreso em ver que nós moramos num país em que o certo é o errado e o errado é o certo, em que as pessoas valorizam um aplicativo que chegou aqui e está usurpando todos os direitos, todas as vontades do país. Esse aplicativo, ele comete 3 crimes básicos. Ele comete o crime de exercício ilegal da profissão, ele comete o crime de formação de quadrilha, porque quando você junta um aglomerado de pessoas para cometer um crime induzido por você, é formação de quadrilha. E ele comete o crime de lesa pátria, porque todo o faturamento que é por cartão de crédito, que inclusive a Constituição brasileira que diz que ninguém pode exercer nenhuma função obrigando um consumidor a pagar de uma única maneira. Só aí também é outra maneira que eles estão ferindo a Constituição. Todo o dinheiro faturado por esse aplicativo é depositado numa conta internacional e nada de divisa desse faturamento fica no país. Nada fica no país. Tudo fica fora do país. É muito interessante você ver que os nossos políticos de todas as esferas, das 3 esferas, estão calados. Aí nos leva a pensar o quê? Será que eles já foram vendidos? Não sei, não tenho certeza, mas também não duvido. Não duvido pelo histórico, não duvido pelo caráter, não duvido pela história dos políticos, pela história de corrupção dos políticos, porque é muito estranho você ver uma invasão de uma quadrilha internacional dentro do seu país e ninguém toma providência, ninguém para, ninguém detém.
Todo mundo passa a mão por cima. Um juiz fulano de tal, desqualificado do quinto dos infernos, dá uma liminar, o aplicativo funciona. Encontra-se um juiz sério, o juiz derruba a liminar. Eles compram outro desqualificado de outra área e ele dá outra liminar e liberam eles para rodar. Aí você fica desacreditado, você fica totalmente descrente num país em que você não vê solução para nada, entendendo? Em que nós estamos à mercê de uma quadrilha que está implantando um determinado exercício. Agora, será que vai ser só isso? Será que vai ser só o táxi? Será que futuramente não vai ser em outras áreas? Que os estrangeiros vão chegar, que os estrangeiros vão se apossar, que os estrangeiros vão tomar de conta disso aqui? E não tem nenhum vagabundo aqui nesse país, nenhum pilantra desses políticos, que seja homem suficiente para barrar isso aí, para enfrentar isso aí. Cadê os homens das legislações desse país? Cadê os homens que são juízes nesse país? Cadê os homens de direito desse país que não tomam a providência? Que vão deixar a coisa ficar de uma maneira que você não vai mais conseguir dominar? Essa é a minha revolta. Essa é toda a minha revolta. Aí você vê uma categoria como a categoria de taxista, que serve à população brasileira há quase um século, que essa profissão serve à população brasileira, está quase enfadada à extinção se não for tomada a profissão. E o mais incrível de tudo é com a conivência das pessoas que só veem os seus umbigos, entendeu? Muitos admiram esse aplicativo porque é a modernidade. Por que ele não vem trabalhar com o táxi se é a modernidade? Entendeu? Eu acho que não é assim. Eu tenho certeza que não é assim. E eu não aceito isso. Enquanto força eu tiver, eu vou lutar para que essa imoralidade não se estabeleça nesse país. Sei que a minha força é pequena, a minha força é insignificante. Sei que eu vou estar fazendo o trabalho de uma gota no oceano, mas eu vou estar exercendo o meu direito de profissional, eu vou estar exercendo o meu dever de cidadão. Eu vou sempre lutar contra essa quadrilha de marginais internacional que está se implantando nesse país, chamada Uber.